dia. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo que trata de recordação da existência corpórea. É um pouco longo, mas vale a pena prestar bem atenção nisso aí, né? E sem mais delongas, nós vamos direto à pergunta 314, que Kardec fez assim: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Então é essa a pergunta. Kardec quer saber, uma pessoa que às vezes aqui na Terra se dedicou a grandes obras sociais, por exemplo, um colégio de ensino gratuito, um liceu, um sanatório, um grande centro de assistência social, como os grandes centros espíritas que tem por aí, ou de outras religiões também. Sempre tem uma pessoa que se dedica e está à frente daquilo, conduzindo aquele trabalho. Sem ele, o trabalho não existiria, não é mesmo? Então, Kardec quer saber assim, quando essa pessoa desencarna, ele fica lamentando ter deixado aquela obra por concluir aqui, como é que está o apego? Recentemente, um médium muito conhecido na cidade, ou melhor, no Brasil e no mundo, desencarnou e deixou um trabalho gigantesco. Todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Eu não gosto de falar nome porque, né, normalmente costuma dar problema citar nomes, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Deixou um grande trabalho meritório, social na Bahia. Será que esse cidadão lá agora desencarnado, ele fica preocupado, fica triste, lamentando o que ele deixou? E o Espírito da Verdade deu a seguinte resposta: não, porque ver que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem, certo? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, ele não vai ficar lamentando pela obra que ele deixou aqui por acabar, ou se já estava pronto, ele estava ali à frente daquilo, dedicado, né, trabalhando mesmo para valer. Ele não vai ficar lamentando isso, não. Porque ele tinha esse objetivo, aquilo fazia parte dele. Então o que ele vai fazer? Do lado de lá continua a mesma coisa. Qual é o objetivo de um ser humano desse tipo? O bem da humanidade. Então, se ele tem isso dentro de si, ele só dá continuidade do lado de lá. O que ele fazia aqui, ele vai fazer do lado de lá, logicamente, de uma maneira diferente. Assim como outros de lá também trabalham em nosso benefício aqui na Terra. Quando reencarnam, continuam aqui de maneira diferente, né? Então, não há nenhum problema para um espírito que já tem uma certa elevação. Na pergunta 315, Kardec perguntou assim: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Agora, essa resposta é bem sutil. De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro modo de vista, de outro ponto de vista. E não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Interessante isso aqui, né? Presta bem atenção. Então, às vezes, o cara aqui é um grande pintor, que gosta assim de pinturas maravilhosas, e às vezes tem uma certa predileção muito grande aqui por nus femininos. E aqui ele gosta e acha bonito, e realmente aquilo o fascina. Pinta outras coisas, mas o que mais o fascina aqui na Terra seria isso. Sabe o que vai acontecer com ele lá? Ele, nossa senhora, do lado dele vai admirar as outras coisas que ele fazia. Aquela obra, aqueles nus, aquelas coisas sensuais, aquelas coisas assim, que o mais o admirava aqui, lá, ele vai ver que aquilo é o que menos importa. Então, por que está falando assim, ó? E não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Então eu falo assim, por que eu fico perdendo meu tempo pintando nus femininos, nus artísticos, essas coisas? O que é isso? E eu lá, o pessoal gostava dessas pinturas, eu também gostava, mas eu não devia ter me dedicado a esse ramo da pintura, ou da música, ou da arte, e vai por aí afora. Às vezes artistas obscenos que gostam que se divertem, se comprazem só em falar piadas obscenas de mau gosto. É aqui que todo mundo ri, todo mundo e ele também, do lado dele se arrepende. Por que eu fazia aquilo? Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Na pergunta 316, Kardec quis saber: no além, o espírito
espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, vírgula, pelo progresso das artes e das ciências? A mesma resposta, conforme a sua elevação. Um espírito atrasado está preocupado com o desenvolvimento das artes e das ciências aqui na Terra. Isso pouco importa, né? Por isso a resposta do Espírito da Verdade já começa assim, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Um sábio admira a obra de um estudante, aquele que o estudante já consegue criar, demonstrar, abstrair do próprio pensamento dele, da lógica dele, e fazer alguma coisa. O mestre deu as primeiras coordenadas, não é mesmo? Mas daí a pouco ele já consegue alguma coisa. Então aquele sábio admira aquilo. Ele está vendo o quê? Ele está vendo o progresso do aluno dele, tá? Mas não é, ele está admirando assim, o progresso do aluno, mas não por aquela obra em si. Veja bem, ó. Muitas vezes, o que, para nós aqui, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos elevados, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante, que começa a se destacar nisso ou naquela coisa. Às vezes um grande mestre de violão ensina, daí a pouco está vendo o aluno dele de per si criar alguma coisa. Isso ele fica satisfeito. É isso que ele admira, que ele já consegue fazer aquilo. Mas aqueles toques a mais, aquilo para ele pouco importa, né? Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, os grandes espíritos que nos dirigem estão sempre observando aquilo que nos faz progredir. Eles analisam isso aí. Se eu conseguir, por exemplo, se eu sou um estudante de pintura e conseguir criar um traço de mim mesmo, uma coisa bonita no meu quadro, aí ele admira, porque já está vendo que eu já estou aprendendo alguma coisa a mais. Já estou saindo quase da tutela dele para caminhar pelas minhas próprias pernas na arte a que eu resolvi me dedicar. Eu fico por aqui, meus irmãos, e agradeço a Deus Todo-Poderoso por mais essa oportunidade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.